Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Bastidores do vestiário. O que disse o técnico Roger antes e depois da vitória contra o Fortaleza. E olha, surpreendeu muita gente. O prazo final que o Internacional tem para a decisão importante da sua direção. E a gente fala sobre isso aqui nesse vídeo. Mas antes eu peço o seu like nesse conteúdo, a sua inscrição aqui embaixo e também o sininho ativado das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo de Internacional. Bora falar do Colorado. Muito boa tarde a todos, galera. Estou de volta nesta terça-feira para a gente falar das questões do Internacional, ainda repercutindo um pouco da vitória contra o Fortaleza. Eu quero trazer aqui para vocês o bastidor, o vestiário do Internacional nesta partida, porque o vídeo foi divulgado pelo clube e uma fala do técnico Roger Machado chamou a atenção, principalmente antes da partida, e você confere agora o que disse o técnico do Inter. Vamos entrar e fazer por merecer, bora! Vamos! E nesses momentos só ficamos nós do trabalho. Até mesmo o torcedor que com todo direito se afasta da gente e é a gente que traz ele de volta pro estádio. É hora de ganhar. Se der pra jogar bem, a gente joga. Mas nós vamos sair com os 3 pontos no final do jogo. Vamos levar! Então tá aí, pessoal. O Roger fez uma fala interessante. Deixou claro que o trabalho restou somente com quem está no vestiário, dando a entender que a imprensa, que a torcida já largou de mão. Claro que o Roger ali fez uma figura até para motivar os jogadores, citou a baixa presença do público antes da partida como uma resposta ao desempenho do time, o que eu considero correto, uma leitura correta do técnico do Internacional. Disse, inclusive, o que ele disse na coletiva após a partida, de que a equipe, o desempenho do time que vai trazer o torcedor de volta ao estádio. Na entrevista, o Roger chegou a citar o momento da sua chegada ao Internacional, que o torcedor também estava desconfiado com a eliminação na Sul-Americana, e o time foi aos poucos reconquistando o torcedor com vitórias, melhorando seu desempenho e foi aos poucos enchendo o estádio Beira-Rio. Roger acredita que isso vai acontecer de novo nessa temporada, agora lembrando que o Inter tem adversários um pouco mais duros pela frente. Tem o Palmeiras, tem o Clássico Grenal, depois tem Juventude na Serra e depois o Corinthians. Todos jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Então, esse é o clima do vestiário que sabe que está devendo. Eu acho que isso é o mais importante para a gente analisar aqui nesse momento. Não é como se os jogadores e a comissão técnica estivessem totalmente alienados, porque sim, ainda tem uma parcela de alienação, de achar que o Campeonato Gaúcho é é uma gasolina reserva que o time adquiriu por conta dessa conquista. E não, o torcedor, ele não quer saber se conquistou o Campeonato Gaúcho ou não, ele quer o desempenho agora. Então, isso está sendo cobrado, mas menos mal que o vestiário do Inter está ciente do porquê o torcedor está nesse momento desiludido em relação ao seu time, principalmente com as eliminações, claro, na Copa do Brasil e na Libertadores da América. Afinal, só restou o Campeonato Brasileiro. O Inter é o 10º colocado, tem condição, quem sabe, de brigar por uma vaga na pré-Libertadores, sendo muito otimista na fase de grupos. Eu acho bem difícil, mas existe essa possibilidade e o Inter vai buscar, dentro de campo, trazer o torcedor de volta ao Beira-Rio. Mudando um pouco o foco desse vídeo, pessoal, quero falar sobre uma decisão importante que será tomada e confirmada nesta terça-feira, que é em relação a reforços. O Inter tem até esta terça-feira, dia 2 de setembro, para contratar jogadores, porque a janela se encerra nesta terça-feira. E o indicativo que a gente tem da direção do Inter e do próprio Roger é que não teremos grandes reforços, ou melhor, não teremos nenhum reforço anunciado ao longo desta terça-feira. Pode ser que a gente tenha alguma surpresa, um jogador
que ninguém ouviu falar, que não foi comentado na imprensa e surja hoje anunciado pelo Inter? Pode acontecer, mas não é a tendência. O Inter que adota essa nova postura de não gastar muito no mercado nessa janela, até porque sabe que só vai ter o Campeonato Brasileiro até o final do ano e acredita que com esse grupo atual, mesmo com as saídas de Diego Rosa, Kaique Rocha, Ramon, o próprio Wesley que foi vendido, o Inter entende que pode seguir assim até o final desta temporada. Eu acho que é uma leitura correta, eu acho que se tu não tem a agregar muito mais qualidade com jogadores que estão, quem sabe, livres no mercado, é melhor realmente não contratar, economiza e faz o final do ano aí com o que tem dentro de casa. Mas a gente nunca sabe, né? Vocês vão lembrar, na última janela, o Oscar Romero foi anunciado dessa forma. Ninguém estava especulando, últimas horas de janela, a gente estava muito em cima da questão do Irala, que era o volante que o Inter tentava contratar ali nas últimas horas da janela, e no fim acabou sendo anunciado ali por volta das 11 da noite, pouco antes ali do fechamento da janela, o meia Oscar Romero. Então, eu não vou descartar totalmente que aconteça aí um anúncio, mas trago aqui a informação que não é uma tendência, o Inter pelo menos não deixa vazar facilmente que há uma negociação em andamento, muito pelo contrário, se diz satisfeito com esse elenco para a disputa do restante da temporada. Eu quero fechar esse conteúdo, pessoal, esclarecendo uma dúvida que foi de um inscrito aqui do canal, mas que pode ser a sua também, porque acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu falei no último vídeo sobre as vendas que o Inter tem feito e disse ali que o Inter conseguiu muito dinheiro já com jogadores que não estão aqui, com o John, que foi vendido pelo Botafogo, com o Johnny, que foi vendido pelo Real Betis, com o próprio alemão, que foi vendido também nas últimas horas pelo Pachuca. E falei sobre a meta orçamentária. O Inter colocou lá no fim do ano passado, no seu orçamento para essa temporada, 160 milhões de reais em vendas de jogadores. O Inter já atingiu, pelas minhas contas, e obviamente que aqui eu faço a contagem paralela, porque o Inter não confirma valores, mas a gente busca essas confirmações no bastidor com outras pessoas, com outros clubes, com empresários, com pessoas que circulam no mercado, e a gente consegue mais ou menos estimar aí o que o Inter já recebeu em termos de negociações. E esse valor ele está colocado ali na casa dos 110, 115 milhões de reais. Então faltariam ainda 50 a 45 milhões para o Inter bater a sua meta orçamentária nessa temporada. E a dúvida do inscrito, que aqui eu não vou lembrar o nome, peço perdão, mas respondi a ele lá nos comentários do último vídeo, era sobre o Gabriel Carvalho. Na verdade, o Gabriel Carvalho, que foi vendido por mais de 100 milhões de reais, ele foi contabilizado no orçamento do ano passado. Até por isso a venda dele aconteceu nos últimos dias do ano. Se eu não me engano, foi dia 28 ou 29 de dezembro que ele foi vendido. Então o Inter correu para vender o Gabriel Carvalho ainda no ano passado, para que a meta do ano passado fosse atingida. Muito possivelmente, sem o Gabriel Carvalho, o Inter teria um déficit muito grande em relação às vendas do ano passado. Por isso, esclareço aqui, o Gabriel Carvalho está no orçamento de 2024, não conta, portanto, para esta temporada. Então, por isso que o Inter ainda não atingiu as vendas. Lembrando que já vendeu o Wesley, já vendeu o Rômulo, que foi um valor também interessante. E tem a venda do Johnny, do John, do Alemão, do David, de outros jogadores também menores que estão aí circulando pelo futebol mundial. Tá certo, galera? Deixa teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto ainda hoje num próximo conteúdo. Até mais!